CC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Por dentro do gráfico. Vamos abrir falando de futebol hoje, Campeonato Brasileiro. Não, né, Sanita? De novo, não vai dar pra... O corintiano querendo zoar, meu. Mas tem que aproveitar, né? Não, porque tem que zoar mesmo. De coração, se eu for esperar o Corinthians ficar bem pra tirar sarro e tirar onda, vai demorar muito. Então tem que tirar o sarro quando dá. Que coisa o São Paulo, hein, Sanita? Tava ganhando e tomou a virada do Bragantino. Cara, eu sou uma pessoa otimista, né? Torcedor tem que ser otimista, mas passado aí praticamente um quarto do campeonato, se não mudar, começa aí a ficar perigoso, entendeu? Começa a ficar perigoso. Eu recebi hoje um meme, assim, do professor Girafales dizendo, ó, estudem o São Paulo que vai cair. Vai cair na prova, né? Então, vamos ver. Que fase do tricolor paulista. Bom, mas o Beida tem que ficar quietinho hoje, né? Que Verdade. Perdeu do Flu. Então, o Beida não vai conseguir encher o saco hoje. Mas o Palmeiras ganhou, hein, gente? Mas eu de assisti você o jogo se do livrou. São Paulo, não jogou nada. Jogou nada. Desde o começo do campeonato tá jogando nada. Agora, pra sua sorte, mais do que sorte, né? Pra sua competência maior aqui, a gente fala de mercado. E no mercado você é nada de braçada. Ô, Sanita, galera que já ouviu falar em EWZ, talvez não saiba as oportunidades que a observação desse índice pode trazer. E eu sei que hoje a tua conversa vai nessa direção. Exato. Geralmente a gente costuma fazer a comparação do EWZ, né? Que é basicamente como se fosse BOV dolarizado, não é exatamente a mesma composição, mas é muito próximo aí do que a gente tem no BOV dolarizado, ou seja, negociado lá na Bolsa de Nova York. E às vezes fica injusta a comparação quando a gente compara com o ETF EEM, que é mercados emergentes, ele é uma cesta de alguns países, mas com mais foco na China, né? Então acaba ficando um pouco desbalanceado. Então hoje eu trouxe um ranking aí, como se fosse um campeonato brasileiro, vamos dizer assim, dos países, né? O ranking aí desde as máximas lá de início de 2020, como eles vêm se comportando. E a gente vê que o Brasil ainda está na lanterninha lá. O EWZ, né, ele está na sexta posição aí de baixo para cima. Então o Brasil está se desvalorizando 13% ainda desde o início de 2020 até os preços atuais, tá? E lembrando que aqui a gente está falando dos ETFs que negociam cada um dos países lá na Bolsa de Nova York. Então qual o peso disso daqui? Que a gente tem que olhar o dólar. Se a gente está com um real, por exemplo, mais desvalorizado, consequentemente nosso rendimento vai cair. Não depende única e exclusivamente da performance do Ibov, mas também do dólar. E como a gente está num momento importante de reformas, né, reforma tributária, administrativa, e o país está começando a engrenar, a gente está começando a ver uma retomada do crescimento, geração de empregos, o PIB crescendo além da expectativa e as casas aí cada vez mais, né, revisando para cima essas expectativas, eu acredito aí que o EWZ vai começar a sair dessa rabeira daqui para frente, né? Então a gente olha no primeiro gráfico aí, por exemplo, Taiwan, desde o início de 2020, ele vem se valorizando 56%. Coreia do Sul, 48%. Índia, 24%. China, 21%. O mercados emergentes, que é um pacote de vários países, 20%. E a gente está desvalorizando 13%. Tá? A gente olha aí, né, nesse gráfico, na linha branca, lá embaixo, e na linha azul, a briga era feia com a Colômbia aí, né? EWZ e o ICOL, que representa a Colômbia, estava brigando ali na rabeira. E, de repente, alguns meses para cá, a partir de abril especificamente, a gente viu uma recuperação do EWZ e Colômbia ali ficando de lado. Por quê? Se você olhar as moedas, o real se valorizou diante do dólar e o peso colombiano se desvalorizou. Então a gente tem que colocar sempre esse pacote. A expectativa, aí eu concluo o raciocínio, né? No gráfico 2, a gente tem um gráfico de longo prazo, mensal, do EWZ, desde 2008. E ele vem batendo cabeça ali no que a gente chama de linha de tendência de baixa, né? E agora a gente está muito próximo de fazer um quarto teste mais contundente dessa linha de tendência de baixa. Então, se a gente vir reformas passando, um ambiente político mais tranquilo, ou como a gente já está começando a aventar aí, o Ferri, inclusive, falou muito bem ontem no programa dele, desse ponto, sobre uma terceira via viável, né? Está surgindo a possibilidade do Eduardo Leite aparecer como nome, e isso é muito bom para a gente, né? Porque tira voto, especialmente da esquerda, né? Que os investidores veem com um pouco mais de medo ali, né? De poder ter alguma interferência na bolsa. Então, essa terceira via também pode ser um ponto que ajude ao EWZ, enfim, romper essa linha de tendência de baixa e começar a sair da rabeira, né? E começar a alcançar outros países aí.
No gráfico 3, Léo, eu coloquei exatamente essa recuperação que a gente teve no mensal do Ibov, né? Fizemos um pivôzão aí de alta desde o crash aí do coronavírus. Fizemos um pivô que projeta um alvo inicial lá nos 137.400 pontos, né? Estamos indo lá em direção a esse alvo. Quem sabe, até o final do ano, se as coisas correrem bem, as coisas correrem acima da nossa expectativa, a gente vai para o alvo 2 ali, 164.600. Ia ser legal, hein? Pô, sensacional. Ia ser legal. Vamos ver, né? Vamos ver. Não é uma coisa que fala, nossa, que provável que vá, mas vamos torcer, né? Vamos torcer. E aí, no último gráfico, né, eu coloquei o dólar, porque como a gente viu no começo, não depende única e exclusivamente da performance do Ibov que o EWZ ande. Então o dólar ele fez o que a gente chama ali, né, de ombro, cabeça, ombro, ou topo triplo, como queira interpretar a figura, mas significa que ele chegou ali numa região bem forte de resistência e perdeu esse suporte agora na faixa dos R$5. Isso denota, né, se nós projetarmos essa distância aí de alvo, um potencial alvo para o real nos próximos meses, lembrando que esse aqui é um gráfico mensal, lá na faixa dos 4,20. Ia ser bom também, né? Dólar a 4,20 ia ser legal, né? Galera da Disney vai... Galera da Disney vai sorrir. Beto Carreiro não curtiu isso, né? Então, mas exatamente essa performance interessante do Ibov e esse possível, né, pernada de baixa que a gente vê no dólar, a gente pode ter aí o EWZ saindo da rabeira entre os países aí, começando a performar melhor nesse curto prazo. Então essa é a minha visão. Obviamente que a gente depende muito para o dólar ficar mais estável, né, começar uma queda de um ambiente político mais favorável, reformas passando, mas a gente está caminhando para isso, está vendo revisões de PIB, o país está crescendo, é isso que importa. Boa, Sanita, às 10h43, gostei de ver, mais um panorama para você, meu nobre ouvinte. Vamos ver se a gente consegue atender aí 2 perguntas rapidinho pro Sanita. Enquanto o Vini tá selecionando, o Sanita faz o top 3 aqui. Boa. Aqueles papéis que vale a pena ficar de olho ao longo dessa semana, que é uma semana, digamos, banguela, né? Feriado nos Estados Unidos hoje, feriado no Brasil na sexta-feira, feriado em São Paulo, na verdade, né? 9 de julho, mas a Bolsa Brasileira vai parar. Então, terça, quarta e quinta, os dias de maior volume e liquidez. O que você vai destacar aí, Sanita? Bom, vamos falar da semana passada, né? Eu falei de CSN, subiu 3,49. Falei de Valide, subiu 3,97. Via Varejo não andou, caiu 0,76, mas eu continuo vendo aí nessas 3 ações espaços para subir. Mas para essa semana, que eu acho que está mostrando bastante força e tem possibilidade de performar muito bem, são Cash 3, Ninja 3, que é a Get Ninja, foi recente aí na bolsa, e Tasa 4, Taurus. Essas 3 estão mostrando bastante força aí para subir. Inclusive, acho que hoje eu estava dando uma olhada, estavam subindo bem, inclusive aí no início de pregão, essas 3 ações. Não, só a Cash 3 já está subindo, chegou a tocar 5,1% de alta a R$ 53,70. Agora está em R$ 53,60, alta de 4,69%. Então, 3 papéis aí para você monitorar de perto ao longo da semana. Os gráficos sugerem uma subida interessante, uma perspectiva interessante para esses 3 papéis. Maestro Vini, 2 perguntas no pique. Vamos lá então. Deixa eu mandar um abraço aqui pro nosso ouvinte Marcelo Pacheco, DDD 11. Sanita, ele te pergunta aqui sobre Bitcoin. O que você acha sobre o criptoativo? Agora vai, não vai? Por gráfico, como você avalia? Não, ele está travado, congestionado lá entre 30 mil e 41 mil ali. Enquanto não vencer um dos lados com convicção e volume, é melhor ficar de fora. Se você acredita para o médio e longo prazo aí na cripto, vai aportando, né? Aos pouquinhos, eu acho que a tendência vai continuar de alta no prazo mais longo, mas o momento está travado ali. Enquanto não romper o 41, 42, vai ficar de lado. Muito bem. DDD 15, interior de São Paulo, nosso ouvinte Celso Avancini. Pergunta aqui, Sanita, quando os bancos vão poder voltar a recomprar suas ações? E o que você acha de BBAS? Os bancos, acho que nos Estados Unidos já estão liberando, né? Provavelmente nos próximos meses aí também a gente tem o mesmo movimento. O pessoal sempre pergunta, né? BBAS, Bradesco. Você já e eu falou sempre aqui, né? falo, eu não conheço ninguém com menos de 40 anos que vai falar assim, vou lá abrir uma conta no Banco do Brasil. Não tem. Então tá barato, mas cada vez vai perder mais cliente. A gente tem empresas com mais apelo, com mais tecnologia, vamos dizer assim, na palma da mão, no tablet, no celular e tal. Então o cara vai abrir conta no Banco Inter, no Nubank, no C6. É uma baita empresa, sempre vai dar lucro, sempre vai ser uma empresa grande, mas vai diminuir a relevância e o tamanho, dado a alta tecnologia, o alto apelo que as fintechs têm sobre os jovens. Então, barato, e acredito que não continue, não mude o panorama em curto prazo, a não ser
que a gente veja efetivamente e possivelmente no próximo mandato o movimento de privatização do banco. Aí sim, aí ele deve valorizar bastante. Boa. Grande Sérgio Sanita tabelando aqui. Olha, se o São Paulo Futebol Clube contasse com o Sanita nas 4 linhas, o time já tá brigando pela Libertadores. Ô, Abração Léo, pra você. Rapidinho, só pra falar aqui, o Sanita tá disputando com o Hugo aqui, hein, no almoço de negócio. Desafio do Sanita. O Sanita falou sobre CSN de terça passada até essa terça, que era a ação que ia mais subir. O Hugo apostou em Vale. A gente vai ter o resultado na Por manhã. enquanto tô ganhando. Vamos Tirateima. ver, hein? Vamos você ver tá hoje, hein? monitorando, né? Vamos Você tá ver hoje, hein? monitorando. Ó o tirateima, hein? Tá lá Valeu, no Zé. desafio do Sanita. Abração, Sanita. Falou. Até mais. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.